E aí pessoal, sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e essa é a segunda parte do vídeo de introdução ao Durkheim, as regras do método sociológico. Como eu avisei no último vídeo, eu acabei perdendo a mão. Eu ainda não tenho noção de quanto tempo de bruto vira tanto tempo de vídeo e acabou passando muito. Então separei em duas partes e aqui segue a sequência. Caso você não tenha visto a primeira parte do vídeo, eu recomendo muito que vocês vejam. E bem-vindo ao Salgado Social, e eu tô aprendendo a editar e roteirizar enquanto eu faço. Portanto é desse jeito, mas é de coração. O Durkheim começa falando em como sociólogos até então não demonstraram interesse em estabelecer uma metodologia de trabalho, uma metodologia científica, e ficaram muito mais no campo de reflexão, de indagação, de abstração, pensando na sociedade, quase numa parada meio filosófica. E ele vai chegar nessa galera, fala aqui galera, ó, metodologia. Vamos fazer ciência. Ele vai começar diferenciando a sociologia da biologia e da psicologia como sendo a ciência que estuda o fato social, e vai começar, claro, explicando o que é um fato social. O fato social é uma maneira de agir e pensar exterior ao ser com capacidade coercitiva, vamos por partes. São maneiras de agir e pensar que existem fora da consciência individual e são anteriores aos indivíduos. Os papéis que você exerce como irmão, como filho, como aluno, a maneira com a qual você compreende o mundo, os significados que você atribui aos símbolos, os nomes que você dá às coisas que te cercam, a maneira como você se comporta em certas situações e como você percebe que certas situações exigem comportamentos diferentes. Todas essas coisas, todas e muitas outras não foram inventadas nem por você, nem pelas pessoas que te ensinaram, nem pelos indivíduos que te cercam. Mas ainda assim você as sabe, as pessoas que te cercam sabem e as pessoas que te ensinaram também sabiam. E é importante diferenciar o fato social da sua manifestação individual. Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos. Então vamos pegar o cumprimento. O fato social vai ser a existência das regras de cumprimento, não o cumprimento em si. A expectativa do cumprimento, a regra de cumprimentar são os fatos sociais. A maneira como a qual você vai fazer, seja um aperto de mão, seja um beijinho, seja um tapinha, um soquinho, ou outras formas de cumprimento que os jovens hoje em dia estão fazendo, que eu espero que estejam fazendo a 1,5 m de distância, porque vamos lá, Covid, Átila, na boa, me nota, cara. Então não quer que está pressuposto que você teria que cumprimentar as pessoas e vai pro seu canto ficar quieto, pra você sentir o climão. Climão, inclusive, que é um tipo de coerção, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Por isso, os fatos sociais são fatos, porque eles existem, você não vai negar a existência do idioma, das regras de convívio, do que é esperado de comportamento, e são sociais porque eles não estão no indivíduo. Não é nenhum indivíduo específico que os inventou, não é nenhum indivíduo específico que os guarda. Os fatos sociais têm na sociedade o seu próprio substrato, o lugar que elas existem. Por mais que seja através dos indivíduos que venha a surgir alguma manifestação de um fato social, é na sociedade que eles existem, que eles estão espalhados. E são coercitivos porque você é pressionado a adequar o seu comportamento ao fato social. Você pode usar roupas de uma forma incomum, pode usar outra moeda que não aqui se usa corriqueiramente onde você tá, pode falar outro idioma que não seja oficial do seu país, mas em todos esses casos você enfrentará problemas. Seja a impossibilidade de se comunicar, seja a impossibilidade de fazer trocas, seja o riso de você estar ridículo, ou ao menos fugindo da norma. Formas de andar, formas de compreender símbolos, como placas ou letras, formas de interagir, o que sentir em determinadas ocasiões, tudo isso vai ter uma variedade de formas aceitáveis e, por exclusão, toda uma outra variedade de formas não aceitáveis, de se pensar, de se agir, de se lidar com aquela situação. E que está estabelecido na sociedade as regras e as expectativas. Então essa pressão pode variar de uma leve pressão, um riso, coisa do tipo, você passar uma vergonha, até mesmo uma coerção física ou psicológica, alguma punição mais dura por não ter seguido a expectativa, por não se adequar ao fato social. Ou cancelamento, olha só. E quando você passa muito tempo inserido nesse contexto de pressão por um comportamento, você acaba se habituando tanto a ele que vai acabar se tornando um hábito. E antes que eu seja cobrado por algum colega sociólogo ou coisa do tipo, não estou utilizando o sentido bourdieusiano. Quem não entendeu, relaxa que vai ter vídeo pra falar do Bourdieu mais pra frente. Esse eu vou ler pro mestrado. E por, na sua perspectiva, ser algo rotineiro, você nem sente a coerção, você nem percebe que ela existe. Porque você está acostumado que aquilo seja normal. Mesmo quando a coerção acaba se manifestando a partir de você. E isso é um aspecto muito importante do fato social. A coerção muitas vezes é só sentida pelo coagido e ignorado por aqueles que compõem o ato ou o fator coercitivo. Sabe quando você fica incomodado com algum lugar ou uma situação, aí vai falar com as pessoas envolvidas e a pessoa não tinha percebido a situação que ela acabou gerando? Ou quando alguma pessoa vai falar com você, dizendo que estava incomodado com algo, uma situação que você participou e você nem imaginava que dava pra levar por aquele lado que a pessoa tá expondo. É tipo isso. E você pode ir contra os fatos sociais. Você pode inclusive superá-los, mas você não vai fazer isso sem sentir a resistência que eles impõem.
O Durkheim vai falar também das correntes sociais, que são coisas diferentes dos fatos sociais. As correntes sociais são aquela parada de mentalidade de grupo, quando a pessoa é levada a atos que ela jamais faria por estar em grupo. E nesse impulso coletivo, as pessoas tomam atitudes que não partiu de nenhum indivíduo específico, partiu da multidão que ela compõe. Parte da graça de ir num show tá aí, e parte do motivo de um linchamento público também. Mas enfim, é como se o Durkheim tivesse aberto um parênteses para falar das correntes sociais, que ele considera coisas diferentes de fato social. E ele continua: toda educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir e de agir às quais ela não teria chegado espontaneamente. Segue um pouquinho o texto. A educação tem justamente por objetivo produzir o ser social. Pode-se, portanto, ver nela como que, resumidamente, de que maneira esse ser constituiu-se na história. Essa pressão de todos os instantes que sofre a criança é a pressão mesma do meio social que tende a modelá-la à sua imagem e do qual os pais e os mestres não são senão os representantes e os intermediários. Olha que louco. Tá falando que a educação é uma forma de reproduzir esse ser social que é modelado a partir da imagem e semelhança da própria sociedade. As pessoas então são meio que empurradas para essas formas genéricas de comportamento. Genéricas literalmente, porque são gerais. E essa passagem eu acho importante mais do que pelo que ela diz. Temos que tomar muito cuidado para não nos ofendermos com a análise sociológica. Lembra que ele avisou da resistência às ciências humanas? Descrever a educação como ele está descrevendo dentro da proposta dele não está impondo um juízo de valor. Ele não está julgando, ele está descrevendo. Mas ainda assim, dessa forma pode soar de certa forma pejorativo. E se te parece que ele está colocando a educação de uma forma meio pejorativa, talvez a sua perspectiva é que seja idealizada. E quebrar esse teu ideal, essa tua ilusão de compreensão que é baseada em senso comum e não numa observação criteriosa da realidade, pode parecer ofensivo. Mas na verdade, ele só está sendo honesto. Talvez seja errado o que ele disse aqui, só que discordar não só faz parte, como é desejável na ciência. É assim que a ciência avança. Essa é uma das principais forças motrizes da ciência. A discordância vai gerar uma revisão da teoria, que vai gerar uma melhoria na teoria. Mas se você sentiu um pinguinho de ofensa no seu âmago, o problema tá em você. E eu só tô falando isso porque essa parte sempre me pega. Eu sempre me incomodo quando eu leio esse trecho. Já faz alguns anos que eu me formei, já faz alguns anos que eu dou aula, eu já li esse livro e esse desgraçado ainda me pega. E me pega duas vezes. Primeiro porque eu fico incomodado, e eu não gosto disso, obviamente, ninguém gosta de ficar incomodado. Mas principalmente porque eu sei que esse incômodo é exatamente o que o Durkheim avisou que podia acontecer no prefácio. E essa passagem lembra da necessidade de eu me lembrar constantemente da minha própria limitação, da minha própria perspectiva, me limita na capacidade de compreender o mundo e que eu sempre tenho que levar isso em consideração para julgar a minha própria interpretação. Eu sou enviesado. Não importa se eu estou formado em ciências sociais, não importa quantos anos eu estou estudando, não importa quantos livros eu li, não importa a vivência que eu tenho, não importa quantos anos eu estou numa sala de aula, eu sou enviesado, porque eu sou humano e o ser humano é enviesado. E ele me lembra disso na página 6 do livro dele. Olha esse guia, que coisa incrível. E o Durkheim vai encerrar esse primeiro capítulo falando das vantagens de trabalhar com os fatos sociais na sociologia. Os indivíduos são muito variados e essas variações são imprevisíveis. Se tentarmos prever a atitude de uma pessoa, é muito provável que a gente erre. Mas o fato social, por não ter o seu substrato no indivíduo, mas sim na sociedade, pega o coletivo. E as individualidades e as variações são tantas que é possível presumir que elas se anulam. O fato social, então, vai possibilitar o uso de estatísticas para analisar a sociedade. E essa possibilidade revoluciona as ciências sociais. E é isso que é legal nos três autores clássicos da sociologia, o Durkheim, o Marx e o Weber, que vamos ler os três aqui. Até hoje, os teóricos contemporâneos de qualquer área das humanidades, às vezes até de fora, vão falar do que esses caras fizeram. Ah, claro, agora a gente só tá falando do Durkheim, de um postulado que ele fez há 100 anos atrás. Houve adendos, alterações, modificações, erros. Isso vale para os três. Os três tiveram acertos, os três tiveram erros. Mas não se faz ciência humana e social sem esses caras. Você pode discordar deles, mas para discordar você tem que passar por eles. E assim a gente encerra o primeiro capítulo do livro. E aí, galera, deu pra sentir o gostinho? Esse foi o primeiro vídeo da série de Eu Estudando pro Mestrado, que eu talvez mude o nome até eu subir o vídeo na internet, mas por enquanto vai ficar esse mesmo. Talvez eu pense no nome melhor até eu publicar esse vídeo na internet, talvez não. Dúvidas ou correções, deixa aqui embaixo. Eu honestamente quero usar essa série para estudar pro mestrado, então vou ficar de olho nos comentários. Me ajuda a estudar, na boa. Deixa um joinha para dar uma força para esse futuro mestrando. Se inscreve para não perder os outros vídeos da série. Assistam as outras séries também, que estão super legais. Me sigam nas redes sociais para a gente trocar uma ideia mais próxima. E tchau!